fazia mais de 20 anos que eu já estava acima do peso, tinha tireoide, eu estava tomando 150 de Puran e eu nem sabia, o senhor que me falou que eu estava já pré-diabética. Eu peguei dezembro, passei Natal, Ano Novo, sem comer nada, tirei refrigerante, tirei açúcar. Eu bati 40 dias de dieta, tirando tudo, e eu não emagreci uma grama. Eu tenho dois filhos pequenos e eu não conseguia acompanhar eles, sabe? E eu tava vendo que ia chegar alguns anos, eu não ia conseguir ver meus netos, não ia ver eles se formarem. Eu já tinha isso, eu já tava obesa mórbida. 45 dias eu bati 21, foi 16 só das dietas. E depois foi mais 21, 42 quilos. Meu nome é Érica Coimbra, tenho 47 anos, moro nos Estados Unidos. Desde a adolescência tem aí aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Já tentei vários comprimidos, dietas, aquela alimentação da sopa, aquela alimentação só da carne, muita coisa, e não deu certo. Já, inclusive, fiz toda a preparação para fazer a bariátrica, só faltava marcar a data da cirurgia. E o senhor falava sobre a vesícula. E eu nunca ouvi nenhum médico falar sobre isso. Quem tirou a vesícula, isso. E eu tirei a vesícula, não tenho a vesícula. Eu fiquei, gente, mas isso é uma coisa interessante. Aí quando surgiu lá a abertura para fazer o PF 360, não pensei duas vezes. Então o total, desde que a gente começou o PF 360, 20 quilos eliminados. Hora emagrece, hora engorda, aí começa a menopausa. Chega na menopausa, as coisas começam a bagunçar. Fui para 85 quilos. Aí a gente vai se habituando, vai se acostumando e vai deixando a vida nos levar. Só que aí tem um dia que a gente para e pensa que a gente não pode continuar assim. Você às vezes está num local com quase 60 anos, né? Pergunta, tu tá grávida? Aí tu já leva aquele susto, né? Você se percebe, mas eu não como nada, eu não almoço, eu não janto, eu como só uma fruta, eu tomo um pouco de água, tô sempre engordando. Aí eu já tinha ido a vários nutrólogos, endócrinos, peguei meus exames todos e eu levei um susto, porque eu estava com resistência insulínica, gordura no fígado, hipertensa. Aí eu falei, gente, eu tenho que dar um basta. E olhava no espelho, não, nem queria espelho dentro de casa, porque eu tinha, sabe? Ia pra loja comprar roupa, era de XG, GG pra cima. Mas aí, na brincadeira, né, no Instagram, encontro o Dr. Renan. 45 dias eu consegui perder 23 quilos. Perdi 23 quilos, perdi bastante na medida. E uma coisa que eu acho interessante, impressionante, porque a princípio não é exigida a academia. Olha lá! A barriguinha de grávida. Olha isso, meninas. Quando se prioriza verdadeiramente, a gente se olha aqui, meu Deus, como a gente se esquece, como a gente diz muito sim pro outro e se esquece do sim para si mesmo. Agora eu vou na loja e eu escolho a roupa que eu quero utilizar, que eu quero usar. Eu fui engordando. E eu sou bancária. E você sabe, o estresse, a correria, não comia direito, não dormia direito. E comia assim excessivamente. Aí eu só fui ganhando peso. Aí comecei a ir em médicos, né, pra tentar emagrecer e tomar um monte de remédio proibido. Aí tomei aqueles tantos de Fenproporex, Anfepramona. E aí emagreci, em um mês eu emagrecia 20 quilos. Aí ficava, né, bem. Aí esquecia tudo, engordava tudo de novo. Então eu tô nessa briga desde os meus 30 anos. Eu falei assim, não posso continuar assim, porque eu já estava pré-diabética, né? Colesterol alto, gordura no fígado. Eu falei assim, não tem condições. Sabe, eu comecei, o mais impressionante, doutor, não foi a perda de peso, não. Eu comecei com 99 de cintura, 99, risco cardíaco. Sabe quanto que eu tô? Ontem eu fiz
né, a avaliação, 75 de cintura. É muita coisa, doutor. É muita coisa. Nossa, assim, hiper feliz. Total, 15 quilos. No PF foi 9, né? Mas depois do PF eu emagreci mais 6 quilos. Eu não colocava biquíni. Colocava e me achava horrível. Eu não tirava foto de biquíni. Não tinha foto de biquíni. Ó, e seu marido? E sua família? Desde meus 30... Nossa, meu marido me elogia todo dia. Meu nome é Silvana Brustolin, eu tenho 55 anos e eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Getúlio Vargas. Então, sempre fui gordinha, tentei muita coisa. Dietas restritivas, jejum, e nunca funcionava. Se eu conseguia emagrecer 3 quilos, eu engordava 5. E isso me deixava muito frustrada, muito decepcionada. Eu sentia culpa. Então, o que acontece quando as pessoas veem uma mulher gordinha? Não, você come muito, você exagera. E, na verdade, não era isso, né? E um detalhe é que eu sempre fiz exames periódicos. E isso me deixou mais triste ainda, porque estavam tudo bem, né? 2 vezes ao ano fazia exames de sangue e não tinha alteração. Né? Eu tomava remédio para pressão alta, porque eu estava muito acima do peso. E eu emagreci 13,7 kg até hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Sabadão. E aí, gente, eu tava acompanhando aqui. Quem aqui já se pesou? Era para vocês se pesarem hoje. Quer dizer, é para vocês se pesarem hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas, porque hoje nós temos uma aula muito especial. Então, sim, vocês viram aqui esses depoimentos e quase todas elas falaram uma coisa em comum que acontece com vocês também. E o que é essa coisa em comum? Vocês fazem exames, e daí o médico fala que os exames estão bons, está tudo bem, só que você não consegue perder peso. E depois que você aprende sobre a análise de seus sintomas, nossa, agora eu descobri todos os problemas. Mas, novamente, a culpa não é sua, a responsabilidade não é sua. Sabe por que a responsabilidade não é sua? Porque você não é obrigada a saber analisar seus exames, entendeu? Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Coloca aqui nos comentários, me conta aqui o que aconteceu com você. E olha, imagina, vocês tiveram os resultados aqui de emagrecimento, mesmo contando, deu o quê, gente? Deu 5 dias, né? 5 dias. Vai dar 7 dias lá na segunda-feira, mas eu quero que vocês se pesem hoje para vocês poderem participar do quê? Do nosso concurso. Para vocês poderem participar do nosso concurso. Entendido, meninas? Então, olha só. Hoje nós estamos aqui no nosso 6º dia de aulas. 6º dia de aulas, nossa 6ª aula do desafio do jejum. Então, olha só, meninas, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Ô, gente. Peraí. Aqui, foi. Perfeito. Então, olha só, gente. Nossa 6ª aula de hoje, a gente vai falar tudo sobre suplementação. E vamos falar tudo, meninas, sobre o quê? Sobre seus exames. Porque, olha, eu sei que é muito legal, né? Muitas de vocês, nossa, doutor Renan, perdi muitos quilos, isso é bom. Só que, e você? Ah, doutor Renan, mas eu perdi menos quilos, perdi 1 quilo, perdi 1,5 quilo, perdi menos do que isso. Então, você que emagreceu menos, você que tem que dar a devida atenção ao quê? A base hormonal metabólica. Lembra que eu expliquei, dependendo do grau de comprometimento, seu metabolismo cai tanto que você precisa tratar esses problemas. Então isso ficou muito claro nessa semana para você, porque agora você se conhece de uma forma diferente. E que semana é essa, gente? Lembra? Gente, como é que voa, né? Já é sábado, voou. Então a gente chegou lá na segunda-feira desacreditado, será que consigo, não consigo? E vocês hoje vão bater o quê? 20 horas de jejum, para que vocês controlem nessas 20 horas de jejum mais insulina, a glicose fica estabilizada, seu corpo funciona melhor, você passa a ter energia à disposição e vocês vão vencer esse desafio. Porque lá na nossa primeira aula eu liberei o quê? Para vocês entenderem sobre a base hormonal metabólica e sobre o quanto o seu metabolismo está lento. A primeira chave secreta, que foi o mapa do emagrecimento. Vocês aprenderam sobre a sua pontuação do mapa, o seu estado de saúde. Nossa segunda chave secreta foi o quê? O radar de problemas. E no radar de problemas você descobriu o quê? Cortisol, é insulina, é tireoide, é sono, é intestino, é tudo. Então, quanto maior o comprometimento do seu metabolismo, maior o comprometimento, menos seu metabolismo tá,
Então você precisa tratar isso daqui para você continuar emagrecendo, para você manter seu emagrecimento, ou até para você começar a emagrecer. E te entreguei a terceira chave secreta na terceira aula, que foi a nosso e-book de base hormonal metabólica da Tríade. Na nossa quarta aula, te entreguei 2 e-books. O e-book de sono e intestino e o e-book de ciclagem de dietas. E ontem, na nossa quinta aula, fizemos o quê? Aprendemos sobre o detox mental. E a gente construiu o plano mais que perfeito do seu emagrecimento. E eu falei para vocês ontem que segunda-feira, 7 horas da manhã, eu vou abrir a nova turma do PEF 360 e eu te dei a senha para abrir o e-book do plano perfeito. Eu liberei a senha ontem para vocês, que foi esse e-book do plano perfeito do emagrecimento e com lista básica de exames. Então, o que te aguarda nessa nossa sexta aula? Então, se prepare que hoje tem muita coisa incrível, que eu quero que vocês aprendam a olhar os exames de vocês e eu quero que vocês aprendam sobre suplementos que vão acelerar o seu emagrecimento. E eu vou revelar hoje o nome da flor da próxima turma do PEF 360. É o seguinte, cada turma do PEF 360 tem o nome de uma flor. E essa flor rege a energia dessa turma. Então, eu quero que você seja mais uma flor desse nosso jardim do PEF 360 e hoje eu revelo o nome da próxima turma, que começa segunda-feira. Mas primeiro eu quero agradecer vocês. Foram mais de 36 mil visualizações na nossa aula de ontem. E só nos comentários, lembrando que esses posts aqui contam pontos na hora da gente escolher a campeã do concurso, mais de 3.500 comentários do hashtag EuMagra2026. E aí, gente, foram muitos depoimentos de vocês. Vários depoimentos. Assim, eu quero agradecer você que foi lá, se abriu, se disponibilizou a contar a sua história. E olha o que a Lia falou pra gente. Estarei fazendo isso por mim mesma e não para provar ou agradar ninguém. E é isso que você precisa construir aqui. Você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que agradar ninguém. A construção do seu emagrecimento tem que partir de um desejo interno, de um desejo visceral de você querer mudar por você. Porque é você que merece ser feliz, você que merece se sentir bonita, você que merece ter mais saúde, você que merece viver mais, viver melhor. E foram milhares de depoimentos. Olha só o que a Gláucia falou. Nossa, doutor Renan, sou formado em fisioterapia e nunca ouvi falar sobre isso. Então, profissionais da saúde que nunca ouviram falar sobre isso. Imagina você que é uma pessoa leiga, que não é profissional da saúde. E vamos falar um pouquinho sobre jejum. Dúvidas sobre o jejum aqui. Então, olha só, hoje vocês farão jejum de 20 horas. Quero todo mundo chegando nas 20 horas, hein, meninas? Então, olha só, gente, segredo do jejum de 20 horas. Muita água, não esqueça da pitadinha de sal, pode beber água com gás, pode colocar o psyllium ou glucomanano, para quem tem um glucomanano em casa, que é uma fibra, que vai te dar saciedade. Quando passar ali de 16, principalmente 18 horas, se tiver um pouquinho difícil, você pode colocar alguma fonte de gordura para te dar uma sensação de saciedade. Óleo de coco, manteiga ghee ou até uma colherzinha de chá de azeite. Essa gordurinha ela dá uma leveza, mas não é obrigatório e não precisa colocar se você não quiser. Não pode canela, não pode cúrcuma, não pode própolis, não pode água com limão, nada nesse período de jejum. Estamos combinados? E aqui, de hoje para amanhã, isso aqui é muito importante que vocês façam. Será 16 horas de jejum. Não é para você fazer mais horas de jejum de hoje para amanhã. Por quê? Porque quando eu vou evoluindo, fazendo o jejum progressivo, aumentando horas, eu vou causando microestresses no seu corpo. Então amanhã eu preciso dar uma aliviada nesse microestresse metabólico que um jejum progressivo faz. Então amanhã, 16 horas de jejum. Aí reduz o estresse metabólico, leveza no processo, vai ser mais fácil. Quem fez 18, 20 horas, 16 horas, ó, é mole, meninas. Então atenção, porque jejum amanhã, 16 horas. Posso fazer o jejum todo dia? Não. Esse jejum ele foi desenhado para 7 dias. A estratégia de jejum que você está fazendo ele foi desenhado para 7 dias. Entendido? Jejum diariamente por longos períodos de tempo vai te fazer perder massa magra, vai diminuir a função de tireoide. Então o jejum ele é incrível, mas ele tem prazo de validade. Existem várias estratégias de jejum. Mas esse nosso desafio ele foi desenhado para os 7 dias. Mas agora, vamos falar sobre suplementos e vitaminas no emagrecimento. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Então, olha, vocês chegam para
pra gente e fala assim, nossa, doutor Renan, eu já tirei a vesícula, eu sou uma pessoa cansada, minha memória é ruim, eu durmo mal, eu tenho barriga, meu metabolismo é lento. Será que eu preciso de remédio para tudo isso? Porque você que é compulsiva, você que tem ovário policístico, você que vive no efeito sanfona, sabia que existem vitaminas e nutrientes que você pode colocar para começar a tratar tudo isso? Claro que ao longo da semana a gente falou muita coisa, né? Nós falamos muito sobre todos os hormônios, sobre base hormonal metabólica, sobre todo o tratamento. E aqui, meninas? Existem suplementos, existem vitaminas que você pode colocar para potencializar o seu resultado de emagrecimento, sem você precisar de um remédio para isso. Então vamos lá. Quais desses sintomas aqui vocês apresentam? Fadiga, cansaço, preguiça, desânimo. Você tem fibromialgia, dor no corpo, memória ruim, fadiga mental, fígado doente. Você tem resistência insulínica, glicose alta, pré-diabetes, diabetes, enxaqueca, dor de cabeça. Você retirou a vesícula, já fez bariátrica, menopausa. Acha que o seu metabolismo é lento? Intestino doente, intestino preso ou solto demais? Você é uma pessoa depressiva, ansiosa, estressada, sem paciência? Sono de má qualidade? Você vive na TPM? E tireoide? Como que é a tireoide? Toma remédio tireoide, Puran, Levoit, Sintroid, Otirox, levotiroxina. Unhas e cabelos fracos, queda de cabelo, lipedema, quem aqui tem lipedema? Barriga, te incomoda a sua barriga? Tem aumento de circunferência abdominal? Então, olha, são muitos problemas que muitas de vocês acham que são problemas estéticos ou problemas que não têm relação nenhuma com o emagrecimento. Só que esses problemas, sim, eles estão diretamente relacionados à sua dificuldade de emagrecer e podem ser tratados com suplementos e vitaminas. Então entenda uma coisa aqui, meninas. Olha só. Fibromialgia. Quem aqui tem fibromialgia e dor no corpo? Quem aqui tem fibromialgia e dor no corpo? Quais as causas? Aí você vai no médico e ele fala que a causa de fibromialgia é o quê? Estresse. Só que não. Fibromialgia é aquela dor no corpo, que você apertar o corpo dói, e aí o médico te passa antidepressivo para tratar esse tipo de dor. Só que sabe qual que é a causa de fibromialgia? Fibromialgia, na verdade, é uma inflamação na inserção dos tendões, ou uma inflamação na pelinha que reveste, uma pelezinha que fica entre o músculo e o osso, e gera uma inflamação nesse tecido. Como que você trata isso? Com vitamina. Então, quando vocês veem depoimentos dessas alunas, falam, nossa, eu tinha muita dor no corpo, acabaram as dores no corpo. Tinha fibromialgia, acabou a dor no corpo. Porque você precisa repor magnésio, dimalato, ácido alfa-lipóico, benfotiamina, vitamina D, vitamina K2. E a B12 pode ajudar também. Então, olha só, mas principalmente ácido alfa-lipóico, benfotiamina, magnésio, vitamina D, K2, B12 na forma de metilcobalamina. Então, quando você faz reposição dessas vitaminas antioxidantes, vai desinflamar essas inserções e essa pelinha que fica entre o músculo e o osso. Só que ninguém te trata assim, só te passam Velija, pregabalina para sua dor. E aí você entra num processo de inflamação sistêmica. Quando a gente fala sobre tireoide, no final vocês vão receber o e-book completo sobre tudo isso daqui, tá? Quando a gente fala sobre tireoide, o que o médico fala para você? Ah, você tem problema de tireoide, então toma aqui o seu Puran, Levoit, Sintroid, Otirox, levotiroxina. Primeiro que você precisa repor T3 junto com o seu remédio de tireoide. Só que, para o hormônio da tireoide, para a sua tireoide funcionar bem, precisa de vitamina. Para a sua tireoide funcionar bem, ela precisa de iodo. E quais as duas principais formas de iodo aqui que nós temos? O kelpiodine e o Lugol. Lugol, 3 gotinhas por dia, ou kelpiodine, de 100 a 200 microgramas. É o principal nutriente para a tireoide. Só que também não adianta você tomar um monte de iodo, Lugol, se você não repõe o combustível para esse T4 que sua tireoide produz virar o T3. Eu já expliquei para vocês que eu preciso de um fígado saudável para o T4 virar o T3, e aí falamos sobre o que a gente usa para tratar fígado. Chá de espinheira santa, chá de cardomariano com espinheira santa, o ácido alfa-lipóico, a silimarina, que são vitaminas
para fígado. Só que eu preciso de tirosina, zinco e selênio. Tirosina, zinco e selênio para o hormônio da tireoide virar o T3. Então tá vendo que é muito mais complexo o tratamento do que só tomar um remédio de tireoide? E o TSH, que é o exame de tireoide, tem que estar abaixo de 2,2. Se tiver de 2,3 para cima, você não vai emagrecer. Vesícula. Quem aqui já retirou vesícula? Você vai no médico, ele retira a vesícula e fala que a vesícula não serve para nada, dá pedra na vesícula. A vesícula é uma bolsinha que acumula a bilis e joga essa bilis no intestino para digerir gordura. Então imagina, você vai comer uma feijoada e você tem a vesícula. Essa vesícula, ela é uma bolsinha que acumula a bilis é produzida e quando você come uma coisa muito gordurosa, essa bolsinha espreme, vai igual uma bomba de bilis para digerir gordura. Então quando você tira a vesícula, você perdeu essa bomba de bilis. A bilis fica gotejando no seu intestino. Então a gordura praticamente não é digerida. Só que as principais vitaminas que a gente precisa para a nossa saúde como um todo, para tudo no seu corpo funcionar, você precisa de vitamina A, D, E, K. Só que essas vitaminas são transportadas por gordura. Então você perdeu a capacidade de absorção dessas vitaminas, porque você retirou a vesícula. Então quem retirou a vesícula, você começa a envelhecer mais rápido, ganha peso, piora o metabolismo, começa a ter depressão, queda de cabelo, e aí você chega no médico e ele fala, é da idade. Infelizmente é só uma depressão, vamos tomar um antidepressivo. Só que ninguém associa a falta da vesícula. Você precisa repor para sempre vitamina A, D, E, K, complexo B, e você passa a ter alteração da microbiota intestinal. Porque imagina, se você não digere gordura mais, toda a sua alimentação ela não foi digerida adequadamente, então a sua microbiota intestinal começa a ficar doente. E você passa a envelhecer mais rápido por conta disso. E você engorda por conta disso, começa a ter depressão por conta disso. Só que o médico que tirou a sua vesícula não te conta. E aí você tem estudos que mostram que quem retirou a vesícula, se não fizer a reposição das vitaminas, pode ter uma diminuição em uns 5 anos de expectativa de vida. Você quer viver 5 anos a menos do que você viveria? Eu espero que não. Então você precisa repor para sempre essas vitaminas. E essa mesma conversa se encaixa em quem fez bariátrica. Só que quem fez bariátrica precisa também fazer reposição de ferro. E você que tem enxaqueca e dor de cabeça? E você que tem enxaqueca e dor de cabeça? Hein? Enxaqueca e dor de cabeça. Você vai lá e toma anti-inflamatório, toma remédio para dor, dipirona. Só que, se você tem enxaqueca e dor de cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é um teste. Suspender por 3 semanas, pelo menos, todos os derivados de leite. Porque é muito comum quem tem enxaqueca ter alergia à caseína, que é a proteína do leite. Se você tem enxaqueca e rinite, com certeza absoluta o seu problema é derivado de leite, mas não por conta de lactose. É por conta da caseína, que é uma proteína do leite. Então faz o teste primeiro. Só que existem suplementos que ajudam a controlar a dor de cabeça. Então você que tem muita dor de cabeça e enxaqueca, tá com dor de cabeça, você pode usar própolis. O própolis verde, 60 gotas, 2 vezes ao dia, para quem tá com dor de cabeça. Só que tem um outro suplemento, para quem tem enxaqueca, mais repetitivo, que pode usar sempre, que é o magnésio treonato de 200 a 600 miligramas. O magnésio treonato é um tipo de magnésio que ultrapassa a barreira do cérebro. Ele entra no seu cérebro. E ele ajuda a prevenir crise de enxaqueca. Então, tá vendo como existem componentes naturais que a gente pode utilizar? E tem, claro, quem tem enxaqueca muito frequente pode associar o magnésio treonato com o 5-HTP. 5-HTP, inclusive, vocês acham hoje em qualquer lugar para comprar. Quando a gente fala sobre o fígado é fundamental para você eliminar todas as toxinas e para aquela conversão dos hormônios da tireoide. E se você tem problema de alteração de fígado, você vai ter resistência insulínica, altera cortisol, você acorda à noite, o seu T4 não vira T3. Então, assim, o fígado é o grande catalisador do seu metabolismo. Se ele está doente, nada funciona muito bem aqui, tá, meninas? Se o fígado está doente, nada aqui vai funcionar muito bem. Então, olha, o que você pode utilizar para fígado? Ácido alfa-lipoico, silimarina. Os 2 principais antioxidantes para fígado. Mas tem um chá. O chá de espinheira santa com cardomariano. 2 vezes ao dia. Trata seu fígado. E óbvio, vocês precisam emagrecer, porque se você tem gordura no fígado,
à medida que você emagrece, à medida que você perde gordura, você também perde gordura no fígado. Intestino. Suplementos aqui para intestino. Vocês querem, às vezes, vai lá, consome água, consome fibra para o seu intestino, ótimo, tem uma alimentação legal, retirou aqueles alimentos que fermentam muito lá da nossa aula de intestino, que foi antes de ontem. Só que tem suplementos que melhoram o intestino. E um erro que vocês cometem na hora de querer tratar o intestino é achar que o uso de probiótico vai melhorar seu intestino. Não necessariamente. O uso de probiótico não necessariamente vai melhorar seu intestino. Isso é um mito. Probiótico não vai fazer o seu intestino ficar perfeito. Mas existe um suplemento para quem tem intestino preso que é excepcional, que é o magnésio citrato. O magnésio citrato é um tipo de magnésio que melhora a função do intestino, que ajuda o intestino a funcionar. Magnésio citrato. E aí a dose varia de 100 miligramas até 1000 miligramas, dependendo do grau de problema que você tem. Magnésio citrato. Quando a gente fala sobre fadiga, você está fadigada, sem energia, primeira coisa que você tem que fazer, não se esqueçam, gente, está cansada, fadigada? Melhora sono, melhora a tireoide, melhora a cortisol, que sua energia vai subir. Mas vamos supor que sua energia não subiu. E existem alguns suplementos fundamentais para quem quer aumentar a energia. Tem um chá muito legal, que é o chá de ginseng. O chá de ginseng, ele tem uma propriedade adaptógena, e esse chá de ginseng, ele aumenta a sua energia, ele aumenta a sua disposição. É fantástico, excepcional o chá de ginseng. Excepcional. Mas tem alguns suplementos que vão nutrir, porque assim, quando a gente fala sobre energia, vocês também cometem o erro de querer utilizar estimulante. Ah, vou utilizar uma cafeína, vou utilizar pó de guaraná. Errado. Isso é um tiro no pé. Você precisa introduzir suplementos que vão nutrir a parte que produz energia no seu corpo. E quem que produz energia? Mitocôndria. Quais são os principais suplementos para te dar energia? Coenzima Q10. Coenzima Q10. Inclusive, quem utiliza remédio de colesterol tem que utilizar coenzima Q10. Obrigatório. Quem utiliza estatina, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, tem que utilizar a coenzima Q10. Mas a coenzima Q10, junto com o NADH, vai servir como combustível para a mitocôndria e vai te dar energia. Seu corpo vai produzir uma energia plena, totalmente diferente de você tomar um estimulante. E quando a gente fala de TPM, quem aqui tem muita TPM? TPM, você não precisa passar por isso. Sua família não precisa passar por isso junto com você. Se você tem deficiência de magnésio, deficiência de vitamina B6, você tem uma piora da TPM. Se você é uma pessoa muito estressada, dorme mal, está muito acima do peso, a sua TPM também piora. Então, o que você pode utilizar para TPM? No período de TPM só. Só no período de TPM. Sabe o que você utiliza? No período de TPM? Combinação, mesma coisa para enxaqueca. Combinação de 5-HTP com magnésio treonato. 5-HTP com magnésio treonato, esses dois suplementos, utiliza só no período de TPM. À noite, você vira outra pessoa. Outra pessoa. E barriga? Qual é a relação de barriga e reposição de suplementos? Existe suplemento para perder barriga? Primeiro, gente, quem tem barriga tem que tratar resistência insulínica, tem que tratar cortisol, tem que dormir melhor, tem que tratar tireoide, tem que tratar a base hormonal metabólica. E tem que fazer ciclagem de dietas para o peso cair. É isso. Só que, quando você tem barriga, você tem aquela gordurinha visceral, que é uma gordurinha interna. E essa gordura visceral produz substâncias inflamatórias. Essa gordura visceral produz citocina inflamatória. E aí, o que acontece? Seu corpo está produzindo um monte de inflamação que você não está combatendo. E aí eu falei para vocês outro dia sobre gordura visceral. Quem tem muita barriga, no processo de emagrecimento, precisa utilizar anti-inflamatório natural. Aí você pode fazer um shotzinho de própolis verde, 20 gotas, com cúrcuma, com pitada de pimenta, você criou um anti-inflamatório natural. Assim eu entro com antioxidantes anti-inflamatórios naturais que vão combatendo esses radicais liberados por essa gordura da barriga. E o próprio ácido alfa-lipoico, que é um outro antioxidante fantástico,
Ele ajuda na gordura da barriga. Mas o mais importante é, você precisa de antioxidantes que combatem esses radicais da gordura visceral. Aí tem vários, tem resveratrol, que é o antioxidante da uva, tem astaxantina, vitamina C. E esse shot, que é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer com coisa que tem em casa. Memória ruim. Quando você fala para mim, Renan, minha memória é péssima. Me passa aí uma vitamina B12. Sim, vitamina B12, na forma de metilcobalamina, ajuda na memória. Só que mais importante do que a B12 para a memória é o magnésio. E o magnésio treonato, que também ajuda na TPM, ajuda no sono, ajuda em dor de cabeça, porque ele entra no cérebro, ele também ajuda a recuperar a sua memória. Só que de nada adianta você utilizar o magnésio treonato, vitamina B12, na forma de metilcobalamina, se você não dorme bem. Primeira coisa, dorme bem que sua memória vai melhorar. É o primeiro grande passo. E esse é o poder de você tratar os sintomas. Porque, olha, eu trouxe aqui grande parte dos problemas que vocês apresentam com suplementos que tratam tudo isso. Só que vocês muitas vezes buscam ajuda e o médico vai lá e te passa um remédio para isso, um antidepressivo para isso, um remédio para dormir para isso, remédio para dor, para sua fibromialgia, um ansiolítico, um antidepressivo, sendo que antioxidantes e vitaminas bem utilizados vão ajudar a tratar tudo isso de uma forma natural. Você não precisa de remédio para tratar esses problemas, a não ser que seja um problema mais grave. Só que qual que é o problema? Você vai lá no médico, ele já entra logo com um tiro de canhão e um problema desse tamanhozinho aqui. Então a gente precisa fazer o seu corpo trabalhar para você. E eu preciso dar nutriente para isso. Preciso dar nutriente para converter os hormônios da tireoide. Eu preciso preparar o seu corpo para isso. Por isso, meninas, quando a gente pega e entende que para cada um desses problemas, memória, barriga, TPM, fadiga, intestino, fígado, enxaqueca, vesícula, tireoide alterada, fibromialgia, você tem suplementos. Você tem aqui suplementos que tratam tudo isso, fica muito claro como você é tratada da forma errada até hoje. Mas a gente não vai permitir isso mais. Mas você tem que fazer a sua parte, porque aqui não existe milagre. Porque eu sei que muitas de vocês aqui ainda enxergam, se der tudo errado, vou usar um remédio, vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma bariátrica. Eu sei que temos muitas alunas aqui que já fizeram bariátrica. Mas entenda uma coisa. Se você não cuidar do principal, você vai continuar engordando, você vai viver no efeito sanfona. E esse é o poder da gente tratar. Por exemplo, olha só a Ivegna. A Ivegna treinava, fazia dieta e não perdia barriga. Rata de academia. Mas ela tinha resistência insulínica, ela tinha alteração do fígado, tinha deficiência de vitaminas e ela era estressada, alteração de cortisol. Então você fala, não emagreço porque eu não treino? A Ivegna treinava. E quando a gente cuidou da base, ela já tinha uma alimentação saudável, a gente cuidou da base, ela perdeu 14 quilos em 45 dias sem remédio. Olha o caso da Vanessa. A Vanessa é o oposto. A Vanessa não podia fazer exercício físico, porque ela tem um problema seríssimo cardíaco. E o médico falou, olha, infelizmente, como você não pode fazer atividade física, não tem como você perder peso. Eu falei assim, quem disse, Vanessa, que você precisa de atividade física? Você precisa cuidar da base hormonal metabólica. Ela tinha problema de tireoide, tinha deficiências relacionadas à vesícula. Quando a gente tratou as deficiências, ela perdeu 14 quilos em 45 dias e mais de 20 quilos, sem atividade física. Ao caso da Renata, menopausa, todo mundo perguntava se ela estava grávida. Quem tem barriga desse jeito, resistência insulínica, alteração de fígado. E quando a gente tratou resistência insulínica, fizemos as reposições que ela precisava, 14 quilos em 45 dias, ao todo 18 quilos. A Sandra, 57 anos de idade, menopausa, tinha hipotiroidismo, tomava tomava o Levoide, se eu não me engano. E quando a gente fez reposição das vitaminas, que melhora a conversão do T4 em T3, reposição do T3, também tinha resistência insulínica, também tinha alteração de fígado, a gente trata, perdeu 12 quilos em 45 dias e ao todo 29 quilos eliminados. Então toda doença que vocês têm, elas surgem a partir de desequilíbrios.
E você acha que você consegue tratar esse problema só remediando? Ah, tô com dor, tomo uma dipirona. Ah, tô com problema de sono, vou tomar um remédio para dormir. Tô depressiva, vou tomar um antidepressivo. Mas por que isso aconteceu? Será que é só emocional ou será que é hormonal? Essa é a pergunta que um profissional tem que fazer quando você chega com essas queixas. Peraí, isso realmente é emocional? Precisamos fazer uma psicoterapia? Precisamos ir para esse caminho? Ou isso é hormonal? Essa é a grande diferença de um tratamento completo, de uma análise 360 graus da sua saúde. Porque quando os seus exames alteram, o seu corpo está te dando sinais, há muito tempo. Então, quando você chega, mas e meus exames, e meus exames? Toda doença começa primeiro no campo energético, no sentir. 100% das doenças, escuta o que eu estou te falando, 100% das doenças começam primeiro no campo energético, no sentir. Quer ver só um exemplo? Você aí que tem filho, ou você que conhece alguma criança pequena. Quando o seu filho ia ficar gripado, ele não fica gripado assim de repente. Ele primeiro começa a ficar meio cansadinho, amuadinho, ele para de brincar. À noite ele acorda, vai para o seu quarto, fica ali reclamão, mas você não sabe o que ele vai acontecer. Ainda não apareceu o sintoma. Então afetou o quê? Energia. Depois vai para sintomas físicos. Peraí, a garganta começou a arranhar, o nariz começou a escorrer. Isso acontece com a gente também. Quando você vai adoecer, pode ver, à noite você dorme mal. Afetou o campo energético. Depois vai para sintomas. Depois dos sintomas, depois de uns 3 dias, descobri infecção de garganta. Aí vai aparecer alteração do exame de sangue. Por exemplo, quem aqui já teve apendicite? Apendicite. Pessoa com apendicite. Teve que fazer cirurgia, retirar o apêndice. A pessoa começa, nossa, tô meio cansado, com mal-estar. Aí de repente começa a dar um mal-estar no estômago. Aí começa a dar febre. E aí você vai lá no médico, às vezes o exame não dá nada. E aí no dia seguinte, começa a dor localizada e altera os seus exames, altera o leucócito. Toda doença começa em campo energético. Então, se toda doença começa primeiro no sentir, por que eu vou logo de cara no seu exame? Essa é a conduta errada. Esse é o grande ponto. Só que para isso você precisa aprender sobre os seus exames. Vamos aprender agora tudo sobre exames? Eu quero todo mundo prestando atenção. Se você tiver exames em mãos aí, eu quero que vocês aprendam sobre isso. Primeiro, como que esses exames foram criados? Quando você chega para mim e fala, doutor Renan, meu exame está tudo ótimo, tudo dentro do normal. Sabe aquele parâmetro de normalidade de laboratório? Vanessa, já estou vendo ela ali, ó. E Vanessa, sabe quando sabe como que esse parâmetro de normalidade foi criado, meninas? A partir de uma média. É uma média. Então aquele parâmetro ali é uma média. Eles pegam lá 10 mil pessoas, que teoricamente não sentem nada, dosam vitamina B12 de todo mundo e cria uma média. Pega um monte de gente, dosa TSH de todo mundo, cria uma média. E eu te pergunto, você quer estar na média? Porque se o médico te avalia a partir da média, ele não está prevenindo doença. A medicina preventiva, ela acontece a partir dos níveis ótimos. Eu preciso te deixar sempre em nível ótimo, porque assim seu corpo vai funcionar a todo vapor. Em perfeita sincronia. E aí você pergunta, preciso fazer exame, doutor Renan? Sim, tem exame que precisa fazer, por exemplo, principalmente TSH. Tireoide, para eu tratar sua tireoide, eu preciso do exame de TSH. Vai falar, mas o meu médico falou que meus exames estão normais e eu não perco peso. Já ficou muito claro. Você já aprendeu sobre base hormonal metabólica e sobre os seus sintomas. Aí falar, doutor Renan, mas por que sua forma de analisar é diferente dos outros médicos? Não é que é diferente. É porque eles ainda continuam com aquele conceito aprendido lá na faculdade de medicina. Assim como qualquer faculdade, a faculdade vai te dar os conceitos básicos. Mas depois você tem que evoluir, você tem que estudar, você tem que aprender. Então o médico que te avalia pela média, ele está totalmente obsoleto e atrasado. E como então que a gente analisa os exames? Dessa forma aqui. A partir de quartil. Alguém já ouviu falar sobre quartil? Quem já ouviu falar sobre quartil aqui? Análise de exames a partir de quartil. Esse é o ponto. Então vamos lá. Aqui, tô vendo aqui muita gente mandando exame de TSH pra gente. A Maria falou que TSH... Opa, não, Maria não mandou não, mandou só, falou T4. Então olha só, quem já ouviu falar sobre quartil? Então vamos dar o exemplo da vitamina B12 aqui. A vitamina B12, se você pegar num parâmetro lá de laboratório, claro que varia um pouquinho de laboratório para laboratório, o considerado normal dela é de 180
a 900. A 900. 180 a 900. E eu te pergunto, vitamina B12 ajuda em energia, em disposição, em memória, função cerebral, sistema nervoso. Você acha que uma pessoa que tem a vitamina B12 de 180, você acha que ela é tão saudável quanto uma pessoa que tem uma vitamina B12 de 900? É claro que não, é um abismo de diferença. É um abismo de diferença. Então, como que o médico coloca no mesmo pacote todo mundo aqui? Uma pessoa que tem B12 de 180 e 900 e fala que está tudo bem. Então, para a gente aprender a analisar exame, eu preciso falar sobre quartil. O que é quartil? Quartil vem da palavra, vem do número 4. Então, eu tenho que pegar esse parâmetro, essa média, esse valor de referência, e eu tenho que dividir em 4 partes. Tudo que precisa estar mais alto, por exemplo, como é o caso da vitamina B12, a vitamina B12, quanto mais alta, melhor. Então, ela tem que estar no último quartil, no último pedaço de 4. Quando eu pego, por exemplo, o TSH é o oposto, quanto mais baixo, melhor. Então, dividir ele em 4, ele tem que estar no primeiro quartil. Vitamina B12 tem que estar lá no quarto quartil. A vitamina D, mesma coisa, tem que estar lá no quarto quartil. Então, aqui, é assim que a gente analisa. Eu pego esse parâmetro de normalidade do laboratório, divido em 4 partes, e tudo que tem que estar alto tem que estar lá no último, tudo que tem que estar baixo tem que estar no primeiro, e tem coisas que tem que estar no meio, como é o caso do cortisol, porque o cortisol não pode nem estar baixo, nem estar alto, ele tem que estar no meio, entende? Então é assim que o seu exame deveria ser analisado, mas eu tenho certeza que não te analisam assim. Então ter saúde não é você estar na média. Quando você for no médico, ele falar que está tudo bem com você, com seus exames, você vira para ele e pergunta assim, doutor, se esses exames aqui fossem seus, o que você melhoraria para a sua saúde? Com certeza ele vai melhorar alguma coisinha para ele. E por que ele não melhora para você? Exame de TSH perfeito. Agora anota aí. TSH perfeito tem que estar abaixo de 2,3. Tem que estar de 2,2 para baixo. Se tiver de 2,3 para cima, o seu peso não cai. Você continua fadigada, cansada, queda de cabelo, metabolismo lento. Anti-TPO, que é um exame para identificar uma doença autoimune de tireoide, tem que ser abaixo de 60. O anti-TPO é diferente. O anti-TPO é diferente de todos. Por quê? Quando a gente pega o parâmetro de normalidade dele, ele é considerado alterado acima de 30 em alguns laboratórios. Só que a gente só considera a doença autoimune de tireoide, que é o Hashimoto, quando ele está acima de 60. Então, o ideal é abaixo de 60. Insulina para emagrecimento, abaixo de 5. Cortisol para emagrecimento, metabolismo, energia e disposição, tem que estar entre 11 e 17. Se o cortisol estiver abaixo disso ou acima disso, não vai emagrecer, você vai ganhar mais barriga. Vitamina D, sempre acima de 50. Vitamina B12, sempre acima de 600. Ferritina, que é aquela reserva de ferro. Mostra a reserva de ferro, mas não é só isso, tá? Ferritina tem que estar entre 40 e 200. Se a sua ferritina estiver alta, isso aqui é um alerta para todo mundo. Alguém aqui tem exame de ferritina aí? Ó, Dani, quem que é Dani aqui? Ó, De Angélica, TSH 4,3, quase hipotiroidismo, tá? Não perde peso. Então, olha só, meninas, TSH de 10, sem chance de emagrecer. Sim, quem que falou isso? Foi a Márcia? Sem chances. Hipotiroidismo desregulado, tem que tratar. Viu, Márcia? Ó, ferritina. Quem falou que ferritina de 600 e alguma coisa? Deixa eu ver. A Cecília. 680 de ferritina. Gente, vamos lá. Ferritina, quando está alta, é um marcador inflamatório. Não quer dizer que você está com muito ferro no seu corpo. Ela é um indicador de ferro no seu corpo quando ela está dentro aqui do normal. Tem que estar entre 40 e 200, legal. Mas se ela estiver acima disso, é alguma doença inflamatória que você tem. Não tem como saber o quê. Pode ser seu fígado, pode ser alguma outra doença inflamatória que você tem. Tem que abaixar urgentemente. Como que abaixa a ferritina? Com um tipo específico de vitamina C tamponada. Um tipo específico de vitamina C tamponada. Mas tem que descobrir o que está causando. Então isso a gente tem que tratar. É sinal de alerta máximo.
isso daqui, ok? Glicose tem que estar entre 79 e 89. Glicose começou a subir, perfil de insulina sobe. Glicose muito baixa, olha só a armadilha. Você vai no médico e ele fala assim, nossa, sua glicose está de menina. Que papo, né? De médico, um tal de falar que você está com o exame de menina. Não, gente, pelo amor de Deus. Glicose abaixo de 78 para baixo, você está com uma glicose baixa. O que causa glicose baixa? Insulina que sobe demais ao longo do dia. Qual que é a função da insulina? De abaixar a sua glicose. Se a sua insulina sobe muito, sua glicose vai ficar baixa quando você está em jejum. E aí o médico fala que você está ótimo. Hemoglobina glicada. Se está de 5,6 para cima, pré-diabetes. De 6,5 para cima, diabetes. Roma é um cálculo que a gente faz, que normalmente vem no exame. Ele tem que estar abaixo de 1,2. Se ele estiver acima de 1,2, comprovação de resistência insulínica. Então esses são alguns, gente, não dá para falar todos os exames, mas são alguns dos principais relacionados à base de hormonal metabólica e emagrecimento e metabolismo. Mas sempre, entenda uma coisa, avaliem os seus sintomas antes de se preocupar com os exames, porque o seu corpo fala mais sobre você do que os seus exames. Lembra que eu expliquei sobre sintomas? E é isso que a gente quer aqui. Porque esse mapa do emagrecimento, ele me fala muito mais sobre você do que seus exames. E o mapa do emagrecimento, ele é só 5%. Imagina, só 5% de uma análise completa de rastreamento que eu aplico nas alunas do PEF. Se com 5, esse mapa vale mais do que uma consulta médica. Ele trouxe mais clareza sobre a sua saúde, com certeza, do que a maioria das consultas que você passou até hoje. Então isso aqui é muito poderoso e muito valioso. E agora, meninas, eu tenho um anúncio em primeiríssima mão para vocês. Cada turma do PEF 360 tem o nome de uma flor que vai reger a energia dessa turma. E o nome da próxima turma do PEF, que começa segunda-feira, será... Alguém sabe que flor é essa daqui? Alguém sabe que flor é essa? Ei, meninas? Alguém sabe? Há uma pergunta aqui, ó. Alguém perguntou, diabetes descobriu, não tem volta? Se você descobriu diabetes e está no início, tem cura. Está no início, tem cura. Agora, Torrina, já estou anos. Aí não tem como, tem controle. Mas se a diabetes está no início, tem cura. Olha, vocês sabem mesmo, hein, de flor. E o nome da próxima turma do PEF 360 é Flor Dália. O que essa flor representa energeticamente para essa turma? Porque cada turma do PEF tem o nome de uma flor que vai reger a energia dessa turma. Porque a flor dália, ela é uma flor diferente das outras no sentido de que ela não nasce frágil. Porque olha só, quando uma pétala de rosa vai nascer, ela toda frágil, né, sensível, a flor dália não. Ela nasce direto do tubérculo, ela nasce que sai de dentro da terra, lá do escuro, do silêncio, e quando a flor dália rompe o solo, ela já começa a florescer. E ela floresce com tantas pétalas, com tantas camadas, com tantas cores diversas, de todos os jeitos, que é impossível não olhar para a flor dália. Ela marca presença. E essa turma carrega o nome da flor dália por um motivo, porque ela é a flor do crescimento. Ela cresce no inverno, ela espera. E ela acumula força, sabe de onde? Lá da raiz. De onde ninguém vê. Porque eu sei que na sua vida, você às vezes tem que tirar energia, você nem sabe de onde, porque você cuida da casa, você cuida da sua família, você cuida do seu filho, você cuida do trabalho, você tem que cuidar de você, e às vezes você esquece de cuidar de você, às vezes você cuida dos seus pais, e você também está nesse momento. Talvez você tenha passado às vezes por invernos longos, e você tem muitas camadas na sua vida que precisam ser cuidadas, que precisam de atenção, e que fazem parte da sua vida que você não tem que abandonar. Mas que você precisa entender que você, assim como a flor dália, você tem uma raiz profunda que tem uma nutrição e você tem que tirar força de onde ninguém está vendo. Em muitos países, sabia que a flor dália, ela representa o comprometimento e a esperança. Ela tem essa simbologia do comprometimento e a esperança. E é isso que essa turma vai ser. Ela vai ser um pacto entre mulheres que decidiram que não vão mais fazer sozinhas e que não vão mais fazer de qualquer jeito. Porque nessa turma ninguém vai competir com ninguém, tá? Não é competição. Aqui uma puxa a outra para cima.
Aqui a vitória de uma é a vitória de todas. Porque quando a flor dália floresce, ela inspira o jardim inteiro. Porque ela está naquele momento que as flores todas não estão presentes, mas ela marca presença. Então ela não é uma flor simples. Apesar da flor dália, todo mundo conhecer, já ter visto, às vezes a gente nem sabe o nome dessa flor, porque tem dezenas de cores, de jeitos, de formas dessa flor. Você também tem dezenas de você dentro de você mesmo. Vários momentos. Você é mãe, você é profissional, você é mulher, você às vezes tem que sorrir para fora, mas está chorando por dentro. Você já tentou de tudo, mas não quer desistir. Mas assim como a flor dália, mesmo com todas as camadas da sua vida, a gente vai florescer. Porque sabia que a flor dália, ela é chamada a rainha do jardim? Ela floresce exatamente quando as outras flores já se foram. Porque você é a rainha da sua casa. Se você está mal, sua família fica mal. Se você está bem, sua família fica bem. Você é o exemplo. Sua família sofre junto com você. Então, eu quero que você não seja só a rainha da sua casa, da sua família. Eu quero que você seja a rainha do seu próprio jardim, de você mesmo. E essa energia que a flor dália representa na próxima turma do PF 360. E se você já se sente na energia da nossa turma Flor Dália, coloca aqui uma florzinha, manda um emoji aqui de florzinha no chat pra gente, coloca a hashtag #SouDália, porque essa é o nome da nossa próxima turma do PF 360. E eu quero agora, meninas, trazer uma convidada muito especial, que é a Vanessa. Ela há pouquíssimo tempo estava aí no lugar de vocês, com todos esses problemas, com todas essas questões, e quando a gente cuidou dela, ela teve o resultado, ela vai contar aqui pra gente tudo que aconteceu. Primeiro, quero já te agradecer, Vanessa, pela sua presença, por você estar aqui hoje no sabadão, motivando todo mundo. Coloca aqui nos comentários quem aqui se sente energia da nossa turma Dália, meninas. Então agora eu quero trazer uma convidada, a Vanessa vai vir aqui rapidinho contar a história dela para vocês, e depois que a Vanessa vier, eu vou liberar o concurso que nós temos hoje, e vou passar todas as informações e liberar o link do concurso para vocês. Oi, Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vanessa. doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas, Vanessa, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, para a gente motivar essa mulherada sabadão. Muito, muito obrigado por você se disponibilizar a estar aqui com a gente e contar toda a sua história. Mas primeiro, Vanessa, fala a sua idade, fala de onde você é e conta pra gente, Vanessa, o que você já tinha tentado para emagrecer. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Vanessa, 43 anos, mãe de 2 filhos, casada. Eu venho de uma obesidade infantil, né? Desde pequena eu tenho obesidade, aí chegou na adolescência, aquela coisa de não se reconhecer, tentar várias coisas, vários métodos, médicos, fórmulas loucas, dietas loucas, e foi seguindo, a vida foi seguindo. Eu emagreci, por incrível que pareça, nas minhas 2 gestações. Foi a única vez que eu lembro de ter chegado em 2 dígitos, porque eu passava muito mal. Então, nas 2 gestações, eu cheguei em 95 quilos. Aí foi passando o tempo, né? A loucura. Assim, sou uma pessoa que veio de uma família nordestina, então eles muito cuscuz, muita coisa engordativa. E aí foi passando o tempo e a gente vai deixando. Só que quando chegou em outubro que eu me pesei, eu me assustei demais, né? Eu tava lá com 150 quilos. Eu falei assim, eu preciso fazer algo por mim. E estava na internet, já tinha visto algumas coisas do senhor, mas não, isso aí é mentira, não dá certo, é mais um. Mas aí alguma coisa naquele dia me chamou a atenção e eu falei assim, eu vou tentar e vou seguir. E uma frase que você sempre fala, o senhor sempre fala que me pegou muito depende mais de você. Você é fundamental para que o processo dê certo. Então isso me motivou muito, porque assim, se depende de mim, ele vai me dar as ferramentas, é só eu saber usar. E aí eu quis e
tem dado certo, porque eu estou no processo, é um processo longo ainda, mas eu não estou desanimada, dei uma relaxadinha no final do ano, carnaval, mas eu tô seguindo. E olha só, Vanessa, a sua história é parecida com a de muitas mulheres que estão aqui, porque vocês começaram lá na infância, sabe? Então, assim, gente, se você já é uma criança que está acima do peso, um grande problema instalado, que é a resistência insulínica. Então você cria essa resistência insulínica desde a infância, e aí ganhar peso é muito fácil. Faz dieta, consegue perder peso, mas o reganho é muito rápido. A pessoa que tem o reganho de peso muito rápido tem relação com resistência insulínica. E assim, Vanessa, eu tenho certeza que você já tentou de tudo para perder peso, né? Tenta, vai médico, vai em Nutri, mas o porquê que dá errado, né? O porquê que não dá certo, por que não consegue manter? Às vezes até emagrece, mas você volta a ter o reganho de peso. Porque esses problemas hormonais metabólicos, como eu acabei de falar, eles não foram tratados. E aí, assim, isso que você falou de que depende de você e depende de todas vocês, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Porque, assim, você precisa de um método que funciona e você precisa fazer a sua parte. Porque às vezes, Vanessa, as pessoas chegam aqui achando que eu vou colocar uma cápsula mágica que vai derreter toda a gordura. E não é assim, né? Nós aqui já somos adultos, a gente sabe, a gente entende como que o processo funciona. Só que, aí eu falei alguma coisa pra você, você falou assim, vou dar um voto de confiança aqui. Porque eu sei, gente, que vocês entram aqui com dúvida. Será que o Dr. Renan vai estar? E assim, Vanessa, eu tenho certeza que às vezes vocês acham, nossa, isso aqui é gravado, e a Vanessa tá aqui ao vivo mesmo comigo, entendeu? E, assim, eu tava tremendo, eu falei pra moça do time, falei, eu tô tremendo, porque assim, é muito gratificante poder fazer parte de algo que tá dando certo, sabe? Assim, de poder falar para as pessoas, gente, é verdade, dá certo. Eu saí de 150 quilos, o doutor vai mostrar aí os números, mas eu já saí desse número, então para mim, assim, eu tô radiante, eu tô muito feliz. E aí, Vanessa, você resolveu virar minha aluna, e aí o que a gente descobriu ali de problema da base hormonal metabólica que você acha que foi a chave para destravar seu emagrecimento? Eu acredito que a resistência insulínica, né? E tem alguns outros exames que eu vou ter que fazer para poder apresentar ainda dentro do processo, mas a resistência insulínica, sem dúvida, é um deles. É o principal, exatamente. E aí a gente cuidou de você. E aí, como que você se sentia antes, sintomas, e o que melhorou depois que a gente começou a cuidar? Olha, muito cansaço, né? Um cansaço assim extremo. A parte do sono ainda a gente tá no processo, porque eu durmo muito mal. Deixa eu ver. A dificuldade, né, de movimentar. Porque assim, eu até iniciei a academia, mas eu parei porque eu sinto muito, eu falo que eu sinto muito ódio quando eu tô na academia. E aí eu preciso. É muito louco o negócio. As pessoas se sentem bem, eu não, eu sinto um negócio reverso. E aí eu dei uma parada na academia, mas eu pretendo voltar porque para ajudar, né, em todo o processo, porque eu tenho emagrecido, eu tenho mantido, tá bem legal, mas assim, eu sei que a atividade física ela faz muito bem, então quero associar uma coisa à outra. E aí eu comecei a ouvir as aulas, assistir as aulas e seguir à risca, ter disciplina, né? Que era uma coisa que eu não sou muito disciplinada. Sempre foi, vamos fazer o dia do lixo, vamos não sei o quê. E aí, nos 45 dias, foi surreal. Eu segui os 45 dias à risca. Meu marido ia a gente ia para os lugares, meu marido comia as coisas dele e eu bonitinha. Então, assim... E aí, olha só, isso, antes da gente falar o que aconteceu nos 45 dias, gente, esse negócio de ir pra academia e sentir um ódio vai alterar seu cortisol. É preferível achar uma outra coisa que te dá um prazerzinho, tá? Alterou o cortisol, estressou, não dá. Então, assim, eu sei que tem gente que tem um ódio da academia, né, que vocês não estão afim de fazer, e aquilo que eu falei, dá para emagrecer mesmo sem atividade física, mas é importante para a saúde, né, trabalho cardiorrespiratório. E essa questão do sono tem muita relação também ainda com o excesso de peso.
Porque se está com excesso de peso, tem a apneia do sono. Então altera a qualidade do sono. Mas quanto mais emagrecer, mais perder peso, Vanessa, melhor o seu sono vai ficando, por conta dessa questão. E a gente cuidou de você. Quais foram os seus resultados em 45 dias? E ao todo, o que aconteceu? Meu Deus. Os 45 dias se eu não me engano, tá? Que os números tá aí com o senhor. Se eu não me engano, eu cheguei de 150, eu fui para 135. E agora eu estou pesando 126, quase 125. Falta só um pouquinho. Então, ao todo, nós perdemos 26 quilos. Em 45 dias, 15 quilos eliminados, Vanessa. Mas Sim. Eu fico tão impressionado com a questão da barriga, a circunferência abdominal, sabe? Gente, porque, olha, muito. Quando a gente olha circunferência abdominal, quem olha parece que você emagreceu mais, mas isso é emagrecimento saudável. Isso é emagrecimento saudável. Obesidade grau 3, resistência insulínica, gordura no fígado. E aprenderam, gente, tem alteração de fígado, tá ligado à resistência insulínica, tá ligado a cortisol, tem sono de má qualidade, vai ter alteração de cortisol, vai ter diminuição de conversão dos hormônios da tireoide. E aí vira um efeito dominó metabólico que você não consegue controlar. E eu fiquei impressionado com essa foto aqui, Vanessa. Olha isso. Eu também. O que você Eu também sente fiquei muito impressionada. O que você sente quando você olha para essa antiga Vanessa? Eu falo, meu Deus, eu não quero voltar para esse lugar. Isso é fato. Eu quero continuar no processo. Eu sei, e assim, eu não quero também, ser magérrima. Não, porque eu nem tenho estrutura para isso. Mas eu quero continuar no processo, sair dos 3 dígitos e eu garanto que, sei lá, eu acho que até agosto eu volto aí pra gente falar que eu saí dos 3 dígitos, hein, doutor? Vou me dedicar. Com certeza, antes disso. Com certeza, antes disso, Vanessa. E aí, Vanessa, e sua família, quando olha pra você, o que o pessoal fala? Tá todo mundo, assim, percebendo, né, elogiando, falando, nossa, você emagreceu. Você tá tomando remédio? Mondiaro? Não, não é Mondiaro. Eu entrei num programa e ele dá certo, eu sempre falo para as pessoas. E até tem, acho que, 2 pessoas me assistindo, que tem uma delas, Ju, se você estiver aí, ó, doutor Renan. Beijo, Ju. Vai nele. E olha só, você imaginou que você tem um resultado assim? Não. Nossa. No começo eu falei assim, sei não, viu? Porque assim, dá fraqueza, você sente mal-estar, mas você tem que realmente acreditar no processo. Porque as coisas vão passando, você vai se sentindo melhor. Depois do 360, dos 45 dias, eu fiz o jejum. Nossa, eu gosto de fazer jejum, adoro fazer jejum. Eu me sinto bem melhor fazendo jejum. E assim, eu cheguei... Passou um pouquinho, tá, doutor? Eu sei que, né, passou um pouquinho. Eu cheguei em 26 horas de jejum. Entendi, tá, é assim. Passou um pouquinho. Existem técnicas que eu ensino lá dentro, gente, de jejum de 24 horas, mas assim, é para quem quiser fazer e não pode fazer todo dia. Isso aí é no máximo uma vez na semana, a cada 2 semanas. É uma estratégia que tem um outro objetivo. Isso de pessoa que tem resistência insulínica, principalmente eu tô vendo, alguém falou que, nossa, sou muito parecido com você. Você que tem um peso mais elevado, assim como a Vanessa tinha, gente, o grau de resistência insulínica é outro. Então a pessoa que está num peso mais elevado, principalmente quem está acima de 120 quilos, você que tem resistência insulínica, a hora que você come um carboidrato, você produz até 6 vezes mais insulina do que precisa para um pão que você come. Então o seu pico de insulina, assim como Vanessa, seu pico de insulina, provavelmente era até umas 6 vezes maior do que deveria. E aí o que acontece? A hora que a gente começa a fazer uma estratégia mais low carb, controlar o tipo de carboidrato, essa insulina está muito alta. E aí a glicose cai um pouquinho, aí você pode ter aquela sensação de fraqueza. Aí a hora que o seu corpo começa a adaptar e estabilizar o nível de insulina e de glicose, tudo flui. Aí volta energia, volta disposição. Por isso que você hoje, sinto mais energia, mais disposição, tudo funciona, porque começa a estabilizar esses níveis hormonais. E aí, Vanessa... É muito legal, muito, muito legal, porque
consegue até ter disciplina com outras coisas, sabe? Você já não acorda cansado, eu já acordo, já arrumo minha cama, já tô no pique, vou trabalhar, tá muito legal. Que é isso, né? Porque te motiva. E aí, Vanessa, você está aqui hoje, motivando todas essas mulheres. Eu quero te dar um presente. Nós vamos mandar para você um planner do PF 360 Ai, para meu Deus, que você legal. guardar com muito carinho, para você lembrar sempre da gente. E olha, sua vida mudou, Vanessa? Muito, muito. Mas, doutor, o senhor vai ter que me aguentar, tá? Porque eu sou vitalícia, né? Então, o senhor vai ter que me aguentar. Entendi, Vanessa. Então, olha só, pode ter certeza, conte com a gente sempre. Tudo que você precisar, a gente vai estar ali para te ajudar com o que você precisar. Combinado? Porque assim... Seu time é muito bom, seu time responde. Ó, eu tenho um desafio aqui. O que você falou? O seu time é muito bom, seu time responde, as pessoas dão suporte, é muito legal. Que bom, vou mandar, o time vai ficar feliz de ouvir isso. Sim, gente, a gente tem um time muito grande, sabe? A gente dá todo o apoio, todo o suporte, porque sim, a gente quer que você tenha a melhor experiência ali dentro. Porque a gente não está falando, a gente está falando de transformação de vida. E essa é a nossa missão ali com o PF 360. Mas, Vanessa, eu quero agradecer sua participação. Você brilhou, você arrasou, não tem palavras para te agradecer, mas eu tenho um desafio para você. Eu tenho um desafio para você. Eu quero você aqui de volta comigo, quando você bater, ó, tá muito perto. A hora que você bater, de sair dos 3 dígitos, você vai voltar aqui com a gente. Olha, tá bom, combinado. Antes de agosto, a gente está em março, não, daqui em menos de 3 meses. 3 meses dá pra gente chegar, hein? Menos de 3 meses. Sim, dá. Vou acreditar, eu vou acreditar no processo, eu vou ser disciplinada. Olha, Vanessa, eu quero agradecer. Você brilhou. Muito, muito obrigado por me dar a oportunidade de fazer parte da sua transformação. Obrigado. Obrigada, doutor. Ótimo muito sábado. Meninas, vamos pro Flor Dália. Isso, Vanessa, um beijo. Obrigado, viu? Beijo. Sucesso. Meninas, vocês viram, né? Então, assim, Vanessa com todos os problemas, todas as tentativas. Se ela conseguiu, vocês também conseguem. E sem atividade física, porque ela tem um ódio na academia. Porque assim, olha isso, né, meninas? Quando a gente vê um resultado desse, 26 quilos, sendo 15 em 45 dias. Parabéns, viu, Vanessa? Porque eu sei que não é fácil para muitas de vocês, devido a todas as tentativas. Mas quando a gente faz o corpo funcionar, o corpo trabalhar para você, é um emagrecimento pleno, saudável. E aí, tudo isso que será tratado na nossa turma Flor Dália, que começa segunda-feira. As inscrições, então, meninas, abrem agora segunda-feira, oficialmente às 7 da manhã. Então, como que o seu tratamento é construído? De forma individualizada, com todo o suporte, com todo o acompanhamento. Eu sou seu médico ali dentro, tá? Eu faço o seu pedido de exames. Você não precisa ir em outro médico para fazer pedido de exame. Ah, Torina, sou obrigado a fazer exame? Não, não é obrigatório fazer exame. Pelo menos exame de TSH eu preciso para tratar sua tireoide, tá? Pelo menos isso. Então, como que a gente trata a sua base hormonal metabólica? Você tem o rastreamento individual metabólico, e esse rastreamento individual... Ó, lembrando que hoje eu vou falar do concurso, eu vou passar o concurso para vocês agora, já, tá? Vou passar tudo do concurso, que vale muito a pena vocês participarem. Então temos o rastreamento individual metabólico, o mapa do emagrecimento corresponde só a 5% de todo o rastreamento que é feito nas alunas. Você recebe uma devolutiva com o seu tratamento individualizado, se você precisar de algum tratamento, reposição de T4, de T3. Você tem o seu pedido de exames, eu analiso os seus exames. Dentro da alimentação, vocês vão ter ciclagens de dieta desenhada de forma individualizada para você. É a sua ciclagem de dietas. Ah, Torina, eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu estou amamentando. Eu não quero emagrecer. Porque tem gente que entra para qualidade de vida, tem pessoas que não precisam emagrecer. E você vai ter sua ciclagem de dietas pensada para você que não quer emagrecer. É individualizado para você. E vocês têm aulas em vídeo para você aprender tudo sobre alimentação, consultoria de mercado, eu lá no supermercado mostro produto a produto, consultoria de suplementos, eu vou em loja de suplemento, mostro todos os produtos, vou na farmácia do bairro e mostro produtos bons que tem na farmácia que vocês nem sabem, lista de compras de mercado, tabela de substituição com mais de 200 alimentos para você não enjoar.
Com tudo que você tem em casa, você consegue fazer o PF. É alimento difícil? Não. É alimentação cara? De jeito nenhum, gente. Ah, vou ter que cortar totalmente meu queijinho que eu gosto? Não, tem lá a tabela de queijo. Mas tem gente que não pode, tem gente que não come, tem gente que tem intolerância. A sua individualidade que será considerada ali dentro. E dentro da mentalidade, do pilar da mentalidade, vocês vão ter um método participativo, motivação diária, pílulas mentais diárias, um grupo exclusivo onde todo dia eu coloco pílulas mentais com técnicas para vocês. É surreal isso daqui. E lista de fórmulas para quem tem ansiedade, compulsão, depressão. E temos todos os bônus do programa. Nós temos aqui 5 bônus de valor inestimável. Primeiro, o acompanhamento médico e nutricional comigo e com a minha equipe. Eu sou seu médico ali dentro. Eu tiro as suas dúvidas médicas. E você tem acesso ao meu time de nutris, treinadas pelo nosso método, disponíveis de segunda a sexta-feira. 3 mentorias ao vivo comigo, onde eu tiro todas as suas dúvidas. Acesso à minha lista secreta de fórmulas, com mais de 20 fórmulas para tratar todos os problemas relacionados à base hormonal metabólica e problemas que vão muito além disso. Então, assim, você entra num programa de emagrecimento, mas você recebe um programa de medicina integrativa. Por isso que eu falo, o PF não é só um programa de emagrecimento. Ele vai muito além disso. É um programa de independência, de saúde, de longevidade saudável. E você recebe acesso à minha lista de fórmulas secretas. E sobre a lista de fórmulas secretas, que eu ia falar o seguinte, muitos profissionais entram, médicos, nutris, entram no PF só para ter acesso a isso aqui, que são fórmulas desenvolvidas por mim. E vocês têm acesso como bônus. Ainda tem um módulo extra de interpretação de exames. É você no controle, você aprendendo a olhar os seus exames, a tratar os seus exames. Ainda temos mais 11 protocolos de ouro pós-PF 360. Tem protocolo para mais de 100 dias para você continuar perdendo peso, protocolo de dieta cetogênica, protocolo de manutenção do peso, protocolo de ativação do seu intestino, protocolo de reativação do metabolismo naquele momento que você estagnar no peso, protocolo completo de suplementação, protocolo para quem está na menopausa, quer controlar sintomas de menopausa de forma natural, protocolo para tratamento de lipedema, pele, cabelo, unha, protocolo para a saúde do fígado e o protocolo pré e pós-feriados, festas e feriados. Gente, é um ano que tem muito feriado. Então, vou ter que me privar em todos os feriados? Vou ver minha família, vem visitar, vou passear com a família? Não, aproveita. Tem um protocolo pré e pós-feriado para esse feriado não atrapalhar o seu emagrecimento. E ainda temos os bônus para as primeiras inscritas. As 30 primeiras inscritas mais rápidas recebem o meu kit entregue em casa, com a pílula do pãozinho, a pílula seca-barriga, caneca do PF, planner PF e acesso ao protocolo seca-barriga para você seguir depois do PF 360. Esses suplementos, a pílula do pãozinho, lembra, né? Aquela forma que, inclusive, eu vou falar do sorteio hoje, do concurso hoje, hein, gente? A pílula do pãozinho, aquela forma desenvolvida por mim, que atrapalha a absorção de uma refeição livre, que você fizer. E a pílula seca-barriga, uma forma termogênica natural, que ajuda na gordurinha localizada. Excepcional isso daqui. Essas fórmulas não estão à venda, mas as 30 primeiras você recebe em casa. E bônus para as inscritas nas 2 primeiras horas, ou seja, quem se inscrever segunda-feira até as 9 da manhã vai receber 2 números para participar no sorteio de 10 consultas, guia definitivo de dietas, participação garantida na super consulta virtual e receita de todas as fórmulas que eu passo em lives, suplementos, dosagens de tudo. E as inscritas no primeiro dia, ou seja, 23 até as 23h59, vai participar do sorteio de 10 consultas comigo, a receita da pílula do pãozinho e a receita da pílula seca-barriga, caso você queira fazer, e acesso ao meu protocolo seca-barriga. Você fala, Renan, mas quanto vai custar tudo isso? Por tudo que eu entrego no PF, ele não é um programa barato, isso eu posso te afirmar, com todo o respaldo médico, com todo o acompanhamento. Ele vale pelo menos 10 consultas comigo. R$20 mil. Eu não atendo mais. Quando eu atendia, minha consulta era R$2 mil. Então, tudo que eu entrego no programa, você precisaria de, pelo menos, passar em 10 consultas comigo para você receber a quase tudo que eu entrego no programa. Mas eu não vou te cobrar isso. Então, eu pensei em cobrar metade disso. R$10 mil. Mas eu também não vou cobrar esse valor. Então o valor é R$4 mil. Ou em até 12 vezes de R$400. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Não vai ser R$4 mil e não vai ser 12 de 400. Então o valor do investimento é de apenas
12 de 219,70 sem juros. E eu ainda preparei mais uma surpresa aqui para você. Aliás, 2 surpresas especiais. A primeira é a caixa secreta. Tá vendo essa caixa aqui? As 3 primeiras a se inscreverem vão receber a caixa secreta em casa. E nessa caixa tem em torno de R$2.000 em produtos surpresas. E a segunda surpresa é: as 5 primeiras inscritas mais rápidas vão ganhar consulta gratuita comigo, garantida. E uma última coisa. Não vai ser 12 de 219,70. Eu prometi que para quem participasse do desafio do jejum, você ia ter uma condição especial pelo seu comprometimento comigo. E para as comprometidas que se inscreverem segunda-feira até às 23h59, vocês vão ter um desconto adicional. Preparadas? Um desconto adicional no valor de... Nessa condição especial, de 12 de 219,70 por 12 de 159,70 sem juros. Isso aqui dá 5,30 por dia. 5,30 por dia você não compra nenhum café com pão na padaria. Mas você pode escolher entrar no PF 360. E essa é uma condição especial dessa turma que não irá se repetir. E todas as formas de pagamento, cartão de crédito à vista, cartão de crédito em até 12 vezes, uso de mais o cartão, Pix à vista, parte no Pix, parte no cartão. Se você mora fora do Brasil, você consegue entrar de qualquer lugar do planeta. E se você quiser boleto ou transferência bancária, você tem que falar com a minha equipe no WhatsApp. Quando chegar o link de inscrição, segunda-feira, clica no link de inscrição, rola a tela para baixo, tem um botão verde, chama a nossa equipe no WhatsApp. E como que vai funcionar? Segunda-feira, 7 horas, as inscrições vão abrir oficialmente, vou liberar o link, grupo VIP de WhatsApp, no meu Instagram, em todos os canais que eu tenho, 7 horas da manhã. Só que tem uma forma de você receber o link 30 minutos mais cedo. E isso aumenta as suas chances de ser uma das primeiras inscritas, porque nós temos os prêmios para as primeiras inscritas. Então, como que você aumenta a sua chance de ser uma das primeiras inscritas e se inscrever antes de todo mundo? Eu vou liberar o link 30 minutos mais cedo no meu canal do Telegram. E na bio. Então, olha só, a equipe vai colocar aqui daqui a pouco o link do canal Telegram. Lembrando que hoje eu vou falar sobre o concurso aqui com vocês, tá? O link do canal do Telegram vai ficar aqui no chat. Entre no canal Telegram. O que é Telegram? Telegram é um aplicativo que é igual ao WhatsApp, só que ele é mais seguro. E por que o Telegram? Olha só, entenda uma coisa, eu tenho mais de 1.700.000 e-mails cadastrados. O e-mail não chega o link para todo mundo no mesmo segundo, ele vai disparando e-mail, pouco a pouco. Então, como nós temos prêmios para as primeiras inscritas, eu não consigo garantir que você vai receber o link junto com todo mundo. A mesma coisa, o grupo VIP de WhatsApp que vocês fazem parte. Eu tive que criar dezenas de grupos VIP de WhatsApp. Eu não consigo, com um clique, fazer com que o link chegue ao mesmo tempo para todo mundo. Só que o Telegram é diferente. O Telegram é um canal exclusivo, só. E com um clique, todo mundo recebe no mesmo segundo. Com um clique, todo mundo recebe no mesmo segundo. E isso aumenta as suas chances. E eu vou liberar, então, um link 30 minutos mais cedo no canal Telegram. Se você puder ter um aplicativo no seu celular, segunda-feira, que seja o canal Telegram. E outra coisa, avisa já no seu banco, olha, eu vou fazer uma compra desse valor tal na segunda-feira. Porque como é segunda-feira cedo e você não está acostumado a fazer esse tipo de compra, talvez seu cartão, por motivo de segurança, ele bloqueie. Então já deixa avisado, isso tudo vai aumentar suas chances de ser uma das primeiras inscritas. A nossa plataforma é a mais segura do mercado, a mais famosa do mercado, que é a Hotmart. Qualquer lugar do planeta você consegue entrar. E se você tiver qualquer problema com a Hotmart, a nossa equipe pode te dar a opção de uma segunda plataforma, que é a Eduz. Mas aí, só no WhatsApp, nossa equipe vai, olha, tem essa outra plataforma, Eduz ou Hotmart, mas a oficial é a Hotmart. Eu falei aqui rapidinho, tá, gente? Dei uma passada rapidinho, porque todos os detalhes eu falei ontem na nossa aula 5. Então, se você tiver alguma dúvida, vê ontem na nossa aula 5, que eu falei tudo para vocês. Por isso eu te peço, se você tem interesse, seja rápida na segunda-feira, coloca despertador no celular, avisa no seu banco que vai fazer a compra, tudo isso vai aumentar suas chances. Não esqueçam, gente, hora de anotar o e-mail na inscrição, escreve o e-mail certinho, bonitinho, para você receber o seu acesso. Você recebe o acesso no seu e-mail imediatamente, assim que a sua compra for confirmada. Agora, meninas, vamos lá. Quinta chave secreta. Lembra que eu liberei ontem o e-book do Plano Perfeito Emagrecimento? Qual que é a senha para você abrir o e-book?
Eu Magra 2026, tudo junto, tudo maiúsculo. Eu Magra 2026, tudo junto, tudo maiúsculo. Concurso. Já está liberado se pesar. Liberei vocês a se pesarem. Ah, Renan, mas não deu 7 dias ainda. Mas pesa, gente. Imagina se com 5 dias vocês tiveram esse resultado. Imagina quando der 7 dias. É para se pesar, porque eu preciso que vocês consigam fazer parte do concurso. Porque o concurso vale uma vaga no PF 360 e ainda todo o kit de suplementos. Então, como que vai funcionar o concurso? Eu vou fazer uma publicação no Instagram. Essa daqui, ó. Depois da aula. É a mais importante. Para participar do concurso, tem que ir lá nesse post comentar. Ó. Aqui. Então vai ser esse post aqui que eu vou postar. Querido. Vai ser parecido com esse, porque eu vou melhorar essa foto que eu fiquei esquisita aqui. Pera aí, deixa eu tirar outra. Tá. Ó. Então a gente vai postar essa foto aqui. Essa foto. Perfeito? É o nosso post do concurso. Você vai nesse post, olha, anota aí as dicas. Esse post vai ficar fixado lá no perfil do Instagram. Nesse post, você vai me falar, capricha, porque isso conta pontos. Quantos quilos emagreceu? O que aconteceu com você no desafio? O que te ajudou? E me conte os seus problemas. Ó, conta a sua história ali. Olha, eu tenho esse problema, me engordei por causa disso, tô na menopausa, não tô, tem tal idade, eu tomo esse remédio, tomo remédio tireoide, antidepressivo, ansiolítico. Conta um pouquinho da sua história, tá? Vocês vão contar o resultado de vocês, quantos quilos perdeu, se tiver medida, ok, não precisa de medida, mas assim, o que melhorou? Melhorou a energia, melhorou a disposição, o que mudou? E me fale os seus problemas. Isso vai contar pontos. Você também vai preencher um formulário. Então, esse é o primeiro item do concurso. Segundo item, um formulário, porque eu preciso desse formulário para eu poder te chamar, tá? Porque senão não vou ter seu contato para te chamar. Então, você vai preencher um formulário que eu vou mandar aqui no chat. Esse formulário do concurso, você vai me informar, pode ser até as mesmas informações aqui do post lá do Instagram. Quantos quilos emagreceu, todos os seus problemas, fala seu peso, fala sua idade, fala, enfim, remédios que você toma, o que você já tentou para emagrecer, conta a sua história, capricha, porque isso aqui é o ouro que a gente vai passar a tarde inteira selecionando as histórias. E claro, você tem que ter preenchido todas as listas de presença de todas as aulas para poder participar. Se você teve alguma aula que não preencheu a lista de presença e você assistiu, você pode ir na área de membros, clica na aula, vai abrir a aula, abre a descrição do vídeo, e vai ter lá o link de presença. E eu vou deixar um espaço no link do concurso que eu vou colocar aqui no chat, no formulário, caso você queira mandar um vídeo. Você pode fazer um videozinho, tá? Não é obrigatório mandar vídeo. Lembra da foto de antes e depois? Tem a foto de antes, a foto de depois, isso é importante para o concurso. E você pode fazer um vídeo, pega o celular, grava ali mesmo, assim, ó, um minutinho, um minuto e meio, vídeo. Olha, eu sou fulano de tal, eu mereço ganhar por causa disso, eu tenho esse problema, tenho essa idade, isso aconteceu comigo, essa história, eu engordei por causa disso. Se você mandar vídeo, não é obrigatório. Mas conta pontinhos. Conta pontinhos, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, mas conta pontos. Então, assim, como é o nosso concurso? Vocês têm até hoje as 20 horas para cumprir esse concurso. Quanto mais cedo, melhor, porque a gente vai analisando todas as histórias. Juntei eu e a equipe, a gente fica a tarde inteira analisando histórias de vocês. E a gente escolhe a campeã. E hoje, à noite, a gente manda mensagem. Vocês têm que ficar de olho no celular de vocês, tá? Porque a gente manda mensagem do celular de vocês, ó, você foi a campeã. Porque amanhã, na nossa 7ª aula, você vai vir aqui ao vivo com a gente. E eu vou analisar a sua história ao vivo. Amanhã é a aula mais importante de todas, porque mesmo que você não seja escolhida, você vai aprender na forma prática como eu analiso um mapa e um radar de problemas à base hormonal metabólica e dicas de tratamento. Então amanhã é uma aula prática, é a mais surreal de todas, a mais importante de todas, com encerramento, e tem um sorteio que acontece amanhã. Portanto, meninas, repetindo, o que você precisa fazer para participar do concurso? Ir lá no post do Instagram, que eu vou estar assim, post do concurso, me conta quantos quilos emagreceu, conta a sua história, capricha ali pra gente, e você vai acessar o formulário do concurso. No formulário do concurso, você vai me contar, mesma coisa lá do post, capricha, conta tudo, fala os remédios que você toma, se você tem problema de tireoide, de cor, enfim, fala seus problemas, remédios que você toma, isso é importante. Tô dando dica, hein? Foto de antes e depois, que eu pedi para vocês. O vídeo, não é obrigatório o vídeo.
mas conta pontinhos. E você tem que fazer isso hoje, até a tarde, para eu conseguir te chamar depois das 8 da noite e falar que você foi a campeã. Estamos entendidos? Então, o link do concurso também está no chat. Deixamos o link do concurso no chat. Então, prêmio. O que a campeã do concurso vai ganhar? Análise individualizada do mapa do emagrecimento feito por mim. Ela vai vir ao vivo amanhã aqui, representando todas vocês. Vai receber o kit de suplementos, libido, energia e pílula do pãozinho, entregue em casa, e ganha uma vaga garantida no PF 360 que começa segunda-feira. Vale muito a pena. Então, eu recomendo que vocês caprichem aqui. E o link do concurso está no chat e também vai ficar na descrição da aula. Quando você clica na aula na área de membros, vai ficar na descrição da aula para vocês. O link do concurso está no chat. Temos aqui o link do concurso. Aí você fala, doutor Renan, mas eu não perdi nada. Não perdi nada de peso. Posso participar do concurso? Claro que pode. Claro que pode, porque não importa quantos quilos você emagreceu, importa transformação, aprendizado, e você entender que, se você falar para mim, doutor Renan, eu não emagreci, mas eu entendi que meu problema é esse do meu metabolismo. Provavelmente você tem muitos problemas de base hormonal metabólica que precisam ser tratados. E agora o sorteio. Como que vai ser o sorteio do nosso kit de suplementos? Lembre-se, tá? Para participar do sorteio do kit de suplementos, o sorteio vai ser feito amanhã, ao vivo, na nossa 7ª aula, que é a mais importante de todas. Então, ao vivo, amanhã, eu vou falar uma senha. Você tem que ter preenchido todas as listas de presença. E não adianta só preencher a lista de presença, não. Todas as listas de presença você tem que estar na aula amanhã, ao vivo. Porque na aula de amanhã eu vou falar uma senha. Senha... eu me amo. Não vai ser essa, tá? Eu me amo. E aí vai entrar o pessoal da equipe, a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Eu tenho seu número de telefone, todos os seus dados. E a gente vai fazer o sorteio. Eu vou pegar o telefone e vou te ligar ao vivo. É muito legal. É muito divertido. Eu vou ligar ao vivo e você tem que atender o telefone falando a senha. Se você não estiver na aula, você não vai saber a senha. Você não vai nem saber que foi eu que te liguei. Vou desligar e a gente sorteia de novo. Quem estiver ao vivo é que ganha. Entendidos? Então, meninas, prêmios. Pílula do pãozinho, kit libido e a fórmula de energia entregue na sua casa. A lista de presença também está no chat. E manifeste o seu interesse. Na lista de presença, tem um espaço lá para você manifestar o seu interesse. Você é uma super interessada em entrar no PF. Preencha essa lista de interesse que a gente dá prioridade na hora de te receber na segunda-feira. Portanto, não se esqueçam, hoje vocês têm coisas para fazer. Participar do concurso e preencher lista de presença. Concurso liberado, você tem até a tarde para fazer, para a gente poder analisar a sua história e te mandar mensagem à noite, te chamando, avisando que você foi a campeã do concurso. Então, lista de presença e o link do concurso estão no chat. E temos a nossa 6ª chave secreta, que é o quê? O que é a nossa 6ª chave secreta? Que é mais um presente para vocês. E-book completo de sintomas da base hormonal metabólica com esses suplementos que eu falei aqui hoje e o e-book de tratamento da mentalidade de base do 3º pilar, que é a mentalidade. Mais 2 materiais. Eu sei que é muita coisa incrível acontecendo nessa semana, muito aprendizado, coisas que vocês nunca tinham ouvido falar. Isso é ótimo. Nossa missão aqui é passar conhecimento. Não só sobre jejum. Lembra que eu prometi lá na primeira aula? Gente, vocês não vão aprender nessas aulas só sobre jejum. Jejum, você está tudo dentro da plataforma, dentro da área de membros. Aqui você vai aprender sobre você. E o conhecimento te liberta. Então vejo vocês amanhã, 7 horas da manhã, que é a melhor aula de todas do nosso desafio do jejum. Com encerramento, premiação do concurso, sorteio, conteúdo super especial que quem não assistir vai perder. Então vocês têm que ir no post do Instagram, vai no post do Instagram, capricha lá, fala quantos quilos emagreceu, o que aconteceu com você nessa semana. Vai no link do concurso, preenche lá todos os seus dados, conta a sua história, capricha, me fala por que você merece ganhar, mas me conta sua história, me conta seus remédios, fala seu peso, fala sua idade, tô dando dica. Foto de antes e depois, o vídeo não é obrigatório, mas conta pontinhos, e a gente vai escolher vocês hoje, e hoje à noite a gente te chama. Entendido? Repeti muitas vezes aqui, eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Meninas, então olha, mais uma vez, muito obrigado.
mais uma vez, muito obrigado. Participem do concurso. Vejo vocês amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, na melhor de todas. Thalita, alguma questão aqui? Tem alguma dúvida? Deixa eu só ver se temos alguma questão, mais alguma dúvida. Uma coisa importante, vocês precisam atender o telefone, tá? Se não atender o telefone, a gente vai escolher outra campeã, tudo bem? Então fiquem atentas no telefone de vocês hoje à noite, senão a gente vai chamar outra, viu? Olha, mais uma vez, muito obrigado. O link está aqui no chat. Se você não achou o link, a hora que fechar essa aula, vai ter o link da aula dentro da área de membros. Clica nessa aula, abre a descrição do vídeo, abre a legenda do vídeo, que vai ter o link lá do concurso. Perfeito? Meninas, beijo. Ó, lista de presença aqui no chat, tá? Vejo vocês amanhã e capricha no concurso e corre lá pro post no Instagram. Beijo. Ótimo sábado. Vejo vocês amanhã, domingão. Opa. Fazia mais de 20 anos que eu já estava acima do peso, tinha tireoide, eu estava tomando 150 de Puran e eu nem sabia, o senhor que me falou que eu estava já pré-diabetes. Eu peguei dezembro, passei Natal, Ano Novo, sem comer nada, tirei refrigerante, tirei açúcar. Eu bati 40 dias de dieta, tirando tudo, e eu não emagreci 1 grama. Eu tenho dois filhos pequenos e eu não conseguia acompanhar eles, sabe? E eu tava vendo que ia chegar alguns anos, eu não ia conseguir ver meus netos, não ia ver eles se formarem. Eu já tinha isso, eu já tava obesa mórbida. 45 dias eu bati 21, foi 16 só das dietas. E depois foi mais 21, 42 quilos. Eu sou Cristina, né? Já tentei, eu acho que se eu não falar tudo, é quase tudo para emagrecer e nada funcionava. Ou funcionava algo que eu imaginava assim que tinha funcionado, mas depois tinha até um efeito rebote, né? De engordar um pouco mais do que eu estava antes até, né? Então já tentei a dieta do ovo, dietas restritivas, total de só consumir proteína. Então, assim, acho que de toda a categoria de dieta eu tentei. Eu eliminei aí, né, os 11 quilos e agora hoje, por exemplo, eu me pesei, eu estava com 69, né? Então já ainda continuo emagrecendo. Meu nome é Érica Coimbra, tenho 47 anos, moro nos Estados Unidos. Desde a minha adolescência tem aí aquele efeito sanfona, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Já tentei vários comprimidos, dietas, aquela alimentação da sopa, aquela alimentação só da carne, muita coisa, e não deu certo. Já, inclusive, fiz toda a preparação para fazer a bariátrica, só faltava marcar a data da cirurgia. E o senhor falava sobre a vesícula. E eu nunca ouvi nenhum médico falar sobre isso. Quem tirou a vesícula, isso. E eu tirei a vesícula, eu não tenho a vesícula. Eu fiquei, gente, mas isso é uma coisa interessante. Aí quando surgiu lá a abertura para fazer o PF 360, não pensei 2 vezes. Então o total, desde que a gente começou o PF 360, 20 quilos eliminados. Hora emagrece, hora engorda, aí começa a menopausa. Chega a menopausa, as coisas começam a bagunçar. Fui para 85 quilos. Aí a gente vai se habituando, vai se acostumando e vai deixando a vida nos levar. Só que aí tem um dia que a gente para e pensa que a gente não pode continuar assim. Você às vezes está num local com quase 60 anos, né? Pergunta, tu tá grávida? Aí tu já leva aquele susto, né? Você se percebe, mas eu não como nada, eu não almoço, eu não janto, eu como só uma fruta, eu tomo um pouco de água, tô sempre engordando. Aí eu já tinha ido a vários nutrólogos, endócrinos,
peguei meus exames todos e eu levei um susto, porque eu estava com resistência insulínica, gordura no fígado, hipertensa. Aí eu falei, gente, eu tenho que dar um basta. Me olhava no espelho, não, nem queria espelho dentro de casa, porque eu tinha, sabe? Ia pra loja comprar roupa, era de XG, GG pra cima. Mas aí, na brincadeira, né, do Instagram, encontro o Dr. Renan. 45 dias eu consegui perder 23 quilos. Perdi 23 quilos, perdi bastante na medida, e uma coisa que eu acho interessante, impressionante, porque a princípio não é exigida a academia. Olha lá! A barriguinha de grávida. Olha isso, meninas. Quando se prioriza verdadeiramente, a gente se olha aqui, meu Deus, como a gente se esquece, como a gente diz muito sim pro outro e se esquece do sim para si mesmo. Agora eu vou na loja e eu escolho a roupa que eu quero utilizar, que eu quero usar. Eu fui engordando. E eu sou bancária. E você sabe, o estresse, a correria, não comia direito, não dormia direito. E comia assim excessivamente. Aí eu só fui ganhando peso. Aí comecei a ir em médicos, né, pra tentar emagrecer e tomar um monte de remédio proibido. Aí tomei aqueles tantos de Fenproclorex, Anfepramona. E aí emagreci, em um mês eu emagrecia 20 quilos. Aí ficava, né, bem. Aí esquecia tudo, engordava tudo de novo. Então eu tô nessa briga desde os meus 30 anos. Então eu falei assim, não posso continuar assim, porque eu já estava pré-diabética, né? Colesterol alto, gordura no fígado. Eu falei assim, não tem condições. Sabe, eu comecei, o mais impressionante, doutor, não foi a perda de peso, não. Eu comecei com 99 de cintura. 99, risco cardíaco. Sabe quanto que eu tô? Ontem eu fiz, né, a avaliação, 75 de cintura. É muita coisa, doutor. É muita coisa. Nossa, assim, hiper feliz. Total, 15 quilos. No PF foi 9, né? Mas depois do PF eu emagreci mais 6 quilos. Eu não colocava biquíni. Colocava e me achava horrível. Eu não tirava foto de biquíni. Não tinha foto de biquíni. Ó, e seu marido? E sua família? Desde meus 30... Nossa, meu marido me elogia todo dia. Meu nome é Silvana Brustolin, eu tenho 55 anos e eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Getúlio Vargas. Então, sempre fui gordinha, tentei muita coisa. Dietas restritivas, jejum, e nunca funcionava. Se eu conseguia emagrecer 3 quilos, eu engordava 5. E isso me deixava muito frustrada, muito decepcionada. Eu sentia culpa. Então, o que acontece quando as pessoas veem uma mulher gordinha? Não, você come muito, você exagera. E, na verdade, não era isso, né? E um detalhe é que eu sempre fiz exames periódicos. E isso me deixou mais triste ainda, porque estavam tudo bem, né? 2 vezes ao ano fazia exames de sangue e não tinha alteração. Né? Eu tomava remédio para pressão alta, porque eu estava muito acima do peso. E eu emagreci 13,7 kg até hoje.